Bom, gente, boa noite. Eu vou agradecer a presença de vocês aqui nessa live para falar sobre vontade de doce e emagrecimento, considerando que a gente tem diversas informações na internet, né? Especialmente quando a gente pensa, será que realmente dá para encaixar o chocolate num contexto de emagrecimento? Quando que é problemático encaixar? Quando a vontade é excessiva, né? Então, eu quero agradecer por tirarem um tempinho para tanto para escutar, como também eu vou trazer algumas reflexões aqui para mostrar uma nova perspectiva sobre a comida em si, como a gente tem várias memórias em relação ao chocolate, que isso influencia também no nosso comportamento. E a partir dessas reflexões, a gente pode construir um novo padrão que vai estar mais alinhado com o tipo de objetivo que você tem, né? Seja de saúde, seja estético. Então, a gente consegue conciliar as duas coisas, né? Já dando um spoiler. Mas existem alguns fatores que é importante da gente prestar atenção. E a gente vai trabalhar isso ao longo dessa apresentação. Para isso, eu vou compartilhar minha tela. Bom, como eu estava falando, a gente tem diversas questões que estão nesse contexto de redes sociais e também que podem gerar dúvidas, né? Se é possível emagrecer comendo chocolate todo dia, se chocolate vicia, quando que a vontade de doce é um problema, como lidar com a vontade de doce, principalmente no TPM para as mulheres. Em relação aos doce fit, eles realmente engordam menos? Vale realmente a pena comer esse tipo de doce ou é melhor optar pela versão tradicional? Tem como parar de gostar de doce? Como comer chocolate sem perder o controle? E quando a gente enfia o pé na jaca, come demais, especialmente agora, nesse contexto de Páscoa, que tem muito chocolate disponível, o que que a gente pode fazer? E um discurso muito presente na internet, principalmente assim, que às vezes pode estar faltando força de vontade ou falta de disciplina, mas a gente vai perceber ao longo dessa apresentação que não é necessariamente essa a narrativa que a gente precisa levar em conta. E a gente vai trazendo diversas reflexões que vão ajudar a conduzir o raciocínio nesse contexto. E para me apresentar, né, eu sou Ana Luísa Leite, mas pode me chamar de Ana ou Nalu. Eu sou formada tanto em nutrição quanto em farmácia, né, tenho um mestrado em nutrição e especialização em farmácia clínica. E atualmente eu trabalho como nutricionista, focando principalmente no emagrecimento saudável e tratamento da obesidade. E vocês podem entrar em contato nas minhas redes sociais, mandar uma DM para falar como que foi essa live depois. Bom, e para começar, né, por que que a gente tem essa vontade de doce? E o primeiro conceito que eu queria trazer aqui é que ter vontade de doce é absolutamente normal, né? Porque os carboidratos presentes nos doces, eles vão fornecer energia para a gente. E essa associação que tem do doce com a disponibilidade de energia, isso foi importante no contexto de sobrevivência, quando a gente pensa lá, desde os homens das cavernas até os dias de hoje, a gente sempre precisou, né? O nosso corpo humano funciona dessa forma. E quando o sabor doce entra em contato com a nossa língua, né, é um sabor atraente para a gente, biologicamente falando. E a gente tem também, o nosso cérebro também faz uma associação com essa questão de prazer e de recompensa. E que isso tudo vai fazer com que ter vontade de doce seja algo natural para a gente. Só que quando isso pode ser um problema? Então, a gente já entendeu que a vontade de doce é normal e nem toda vontade vai ser preocupante. O importante é a gente entender esse espectro desse consumo, desde o moderado e saudável até alguns tipos de padrões que vão merecer uma atenção especial. E conhecer esses sinais vão ajudar a cuidar melhor de si mesmo. E quando eu estou falando aqui em consumo, eu estou pensando tanto na quantidade, né, o volume, como também a frequência. Se é uma frequência é, bem próxima da outra, ou se tem grandes espaços entre um episódio e outro. E quando tem um consumo frequente, né? Então, assim, grandes quantidades, numa frequência alta,
Isso pode indicar alterações patológicas, como, por exemplo, a diabetes. Só que não vai ser a vontade de doce sozinho, vão ter outros sintomas juntos que vão indicar, né, essa questão de alteração. E outro sinal de alerta também que é importante ficar atento é quando a pessoa tem um episódio de não conseguir parar de comer, mesmo depois que o corpo manda aqueles sinais de que está saciedade, está saciado, e a pessoa simplesmente não consegue parar. Isso é um sinal de alerta. E quando a gente pensa, né, chocolate vicia, a gente tem muitos termos para falar assim, olha, eu sou formiguinha, adoro um doce, sou viciada em doce. Então, são termos muito comuns, porém, quando a gente pega, né, na literatura científica, pelo menos até o momento, quando a gente equipara, né, as drogas de abuso, então, desde medicamentos controlados, como também até mesmo drogas ilícitas, essa questão de dependência química, o padrão não é necessariamente o mesmo, mas a gente tem, então, é um tema que é debatido, mas assim, o que a gente sabe é que tem ativações dos circuitos de recompensa no cérebro, mas não necessariamente equiparado da mesma forma como as drogas de abuso. Mas entendendo esse padrão, isso ajuda a construir uma relação mais equilibrada com os alimentos. E quando a gente pensa, principalmente em transtornos alimentares, igual naquele sinal de alerta que a gente estava falando, quando a gente tem caracterização específica para ser diagnosticado, né, o transtorno alimentar. Nesses casos em que existe o diagnóstico ou uma dificuldade grande, né, desse controle, buscar esse acompanhamento profissional é fundamental para ter essa abordagem segura e eficaz no tratamento. E não é só, tipo assim, a gente tem contextos que vão aumentar, né, que vão deixar a gente num estado vulnerável e com isso a vontade de Deus pode aumentar. E quais são esses contextos, né? Ficar longos períodos sem se alimentar, ter uma dieta muito restritiva ou uma alimentação bem desequilibrada, né? O alto nível de estresse, pouco sono, no contexto de TPM, né, com sintomas mais intensos. E quando a gente pensa, né, em alimentação desequilibrada, isso também está associado com um baixo consumo de proteínas e fibras, né? Então tem um desequilíbrio ali que vai favorecer uma maior vontade de doce. E não só contexto fisiológico em si, a gente tem também contexto de regulação interna. Então, é justamente aquelas frases assim, nossa, eu mereço um docinho depois de um dia difícil, ou se não, o famoso, já que não deu certo hoje, eu vou pegar um docinho para me confortar. Então, esses hábitos de usar tanto o doce como conforto ou como recompensa, que é um mecanismo de regulação, isso também, né, deixa o corpo vulnerável em aumentar essa vontade de comer o doce. E também a gente tem o contexto do ambiente, né? E aí a gente fala não só o ambiente de casa ou de trabalho, mas também que a gente se expõe, principalmente hoje em dia, que a gente está muito exposto nas telas, né? Seja nas redes sociais, como também no contexto de trabalho online, às vezes a gente vê muitas propagandas também. E, querendo ou não, tipo assim, ver anúncio toda hora, isso acaba sendo estímulos, né? Se você constantemente está vendo a confeitaria, ver aquelas imagens super cinematográficas, isso vai aumentar a vontade. E num contexto de rotina automática, em que você só está fazendo as ações e não para pensar no que está ali, você se deixa mais vulnerável a só responder a um estímulo, tanto fisiológico como também de regulação interna. E isso pode aumentar o consumo de doce. E aí você pode até pensar, né? Às vezes a gente tem uma combinação de vários fatores ao mesmo tempo. Eu posso imaginar que, como todo mundo já pode ter acontecido alguma vez, mas quando a gente está pensando assim, olha, beleza, quero comer doce, é possível emagrecer? Sim, eu até já deixei aqui a resposta. Mas o que que é importante da gente levar em conta, né? Tá no contexto de emagrecimento ou tá num contexto de manutenção? Porque o emagrecimento não necessariamente é sempre numa linha decrescente, né? Indo para baixo. A gente tem períodos, de linha decrescente, mas tem momentos de manutenção e momentos, né, novamente, de decréscimo. Ou também uma fase de ganho de massa muscular, que a gente tem priorização e
dependendo do contexto, cada meta, né, vai pedir uma abordagem diferente. E um fator, assim, que é muito importante de levar em conta, quando a gente está pensando assim: "Olha, quero emagrecer, mas quero continuar comendo doce", a gente precisa observar também como que está o padrão alimentar geral. Então, assim, ao longo do dia, o que que você está comendo de manhã, de tarde, de noite, para a gente olhar justamente aquela questão de proteína e de fibra que eu tinha comentado anteriormente. E até mesmo também vitaminas e minerais, né, todas as necessidades nutricionais ali no contexto, como também os exames bioquímicos, né, então triglicérides, até mesmo a HDL. E esses exames também, junto com o padrão alimentar geral, eles vão mostrar os pontos de atenção, onde que precisa ter um ajuste da proporção dos macronutrientes, por exemplo, ou até mesmo de micronutrientes. E você não precisa cortar o doce. O doce pode fazer parte de uma alimentação equilibrada quando consumido com consciência e moderação. E até mesmo num contexto de diabetes, é possível encaixar o doce. Lógico que às vezes não necessariamente vai ser da mesma forma que a pessoa consumia 3 anos atrás, 1 ano atrás, enfim, essa questão, assim, do padrão alimentar, né, de pensar o que que a pessoa come de manhã, de tarde, de noite, e também dos exames, né, como que tá, por exemplo, a hemoglobina glicada, a glicemia de jejum, até mesmo a insulina. Isso tudo vai mostrar assim: olha, numa pessoa diabética, até quanto eu consigo ir com doce? Porque mesmo uma pessoa diabética, ela precisa de energia para poder fazer as atividades diárias mesmo, seja para trabalhar, até fazer uma atividade física, precisa ter isso em consideração para a pessoa seguir bem a vida, não só, tipo, alimentar para se nutrir, ter as calorias e nutrientes, mas também ter prazer ao comer e conseguir fazer isso de uma forma sustentável na rotina dela. E aí quando a gente pensa: "Beleza, eu sei que é possível comer, emagrecer comendo doce", mas às vezes a gente tem questões que deixam a gente inseguro. E pensando nisso, né, ah, quais que são alguns medos e inseguranças que podem estar por trás, né, porque às vezes a gente tem uma relação com doce que vai muito além da alimentação e a gente, nem se dá conta. E reconhecer essas questões vai permitir ter uma relação mais consciente e acolhedora com você mesmo. E aí, eu trouxe até alguns exemplos aqui para também perguntar para vocês, né, olha, o que que é comum de acontecer com vocês ou até mesmo com amigos que vocês escutam, né, porque sempre numa roda, sempre vai ter alguém que fala: "Ah, eu sou formiga, eu gosto muito de doce". Aí a pessoa pode pensar assim: "Nossa, se eu comer um docinho, eu tenho medo de querer comer por exemplo, uma barra, se eu compro uma barra, se eu pegar um pedaço, eu vou querer comer a barra inteira". Tem esse medo, né, de perder o controle. Ou, por exemplo: "Ah, se eu não for comer um docinho depois do almoço, o que que eu vou fazer?". Ou se eu precisar trocar, né, o doce, o que que eu faço no lugar, né, como que eu preparo isso? E outra questão também que é comum de acontecer é: será que eu consigo comprar isso? Será que vai os ingredientes, né, às vezes tem um ingrediente que é mais caro para poder fazer um doce fit, ou tem algum tipo de alimento que na região não vende, aí precisa ir em um lugar mais longe para poder comprar. Então, isso tudo pode, deixar a pessoa insegura em relação assim: "Olha, eu até quero o ou diminuir a quantidade ou manter, eu quero fazer isso de uma forma equilibrada, mas eu tenho essas questões que podem me deixar, né, inseguro". E é importante pensar nisso: "Olha, se eu tenho medo de perder o controle, o que está por trás disso?". Ou se eu não sei, o que que eu faço, né. "Ah, se eu não vou comer um doce depois do almoço, o que que eu faço?". Explorando essas questões, isso ajuda, né, a pensar quais são os próximos passos, né, porque essas questões, elas estão mostrando assim: "Olha, tem alguma informação ali que está faltando e que está me impedindo de seguir em frente". Então, ter consciência disso é um passo importante. Então, assim, comecem a pensar, comecem a explorar essas questões, assim, que vocês, às vezes ficam pensando assim: "Olha, por que será que eu fico com medo de perder o controle", por exemplo. Essas questões são interessantes de refletir. E quando a gente pensa, né,
Será que é uma vontade real ou é um impulso? Eu estou respondendo a um gatilho. Então, ter essa diferenciação, né, do que é uma vontade, do que é um impulso, é importante até mesmo para a gente saber, olha, como que a gente vai conduzir daqui para frente. Então, quando a gente pensa na vontade, né, a gente está ali consciente, tem um controle, e é uma coisa assim mais gradual. Você consegue refletir e fazer uma escolha consciente. Você consegue esperar e decidir com mais clareza. Agora, quando é um impulso, já é uma coisa mais urgente, mais automática, porque tem aquela questão assim, olha, se eu não comer, vai, eu vou me sentir mal, tem uma sensação de angústia ali real por trás de um impulso, porque você fica pensando, ruminando naquilo ali, olha, eu não vou conseguir parar enquanto eu não comer aquilo ali para satisfazer essa vontade, esse impulso. E aí, tem essa diferenciação, olha, do que você consegue esperar e do que você começa a pensar naquele alimento várias vezes. Essa diferença é importante, porque aí a gente consegue pensar assim, olha, de onde que está vindo isso? Será que eu estou respondendo de forma automática, né, a um gatilho emocional, por exemplo, está sendo um dia muito estressante no trabalho, ou, por exemplo, estou entediado, ou até mesmo um contexto ambiental. Olha, eu vi uma propaganda ali de um doce, ainda mais agora na Páscoa. Vi um ovo de Páscoa ali no supermercado, me deu uma vontade de comer um chocolate, coisas nesse sentido. Fazer esse tipo de reflexão ajuda a entender como que você está respondendo a esses estímulos do ambiente, ou até mesmo emocionais e tudo mais. E aí, beleza, eu identifiquei que é um impulso. Agora, como que eu lido com eles, né? O que que eu faço com essa informação? Então, eu gosto de falar que existem, assim, duas maneiras principais da gente fazer isso. Ou a gente diminui a exposição a esses gatilhos para o impulso, então, questões relacionadas ao ambiente, ou a gente reage de uma forma diferente depois desse gatilho do impulso. Então, uma abordagem a gente está focando antes do impulso acontecer, e o outro, o foco está sendo depois que o gatilho aconteceu. Então, quando a gente está pensando assim, olha, eu quero como se fosse assim, uma atitude preventiva de diminuir a exposição a esses gatilhos, então, primeiro eu preciso ter consciência do que está disparando essa vontade, né? É estresse, é cansaço, é tédio, e até mesmo pensar assim no seu ambiente, né? Dentro de casa, do trabalho, ou até mesmo nas redes sociais, os perfis que você segue, para reduzir esses estímulos visuais e o acesso fácil que você tem aos doces. Agora, quando a gente está pensando no contexto de reagir de forma diferente depois do gatilho do impulso, a gente tem duas grandes abordagens, né? Eu reconheci que eu tive um impulso e eu estou vendo, por exemplo, que eu estou estressada e tudo e tal. Então, eu posso usar de técnicas de distração ou técnicas de regulação emocional, porque isso vai ajudar a direcionar o meu foco para outra coisa, em vez de ficar ali pensando no doce. Ou também a gente pode pensar em estratégias, como dizer assim, redução dos danos, porque aí a gente pode pensar assim, olha, será que vale a pena de ter um doce fit? Ou será que ao longo da semana a gente pode tentar fazer um ajuste das calorias para que um dia não prejudique o avanço da semana inteira? Então, a gente tem formas diferentes, é como se fosse assim, são diferentes cartas na manga que a gente pode ter para lidar com esses impulsos quando a gente está no processo de emagrecimento, manutenção e até mesmo ganho de massa muscular. E aí, é importante vocês começarem a pensar assim, olha, dentro da minha rotina e do meu contexto, o que que eu consigo fazer? Em relação, assim, tanto à diminuição de exposição a esses gatilhos, mas também na hora de reagir de forma diferente. O que que é viável de fazer? E à medida que vai fazendo isso, né, e se vocês tiverem ideias também, podem também trazer aqui, porque é sempre bom, eu sempre gosto de levar dicas de pacientes para outras pessoas, porque o que funciona para um pode não funcionar para outro, mas às vezes uma dica que pega ali pode também ajudar. Então, assim, tem gente que fala assim, às vezes comer uma fruta ajuda, mas tem vezes que ajuda, tem vezes que não. Então, que coisas vocês já fizeram, né, nesse contexto? Tive uma vontade de doce,
que você já fez alguma vez que te ajudou? Porque ter esse tipo de reflexão, esse padrão favorece, esse padrão não favorece. E quanto mais vai pensando sobre isso e vai vendo o que é viável de fazer, o que pode ser testado de diferente, isso tudo ajuda nessa relação com a comida. E aí, quando a gente pensa em relação a descontar as emoções no doce, esse passo assim de tomar consciência do estímulo, pensar assim, olha, eu tô ansiosa, eu tô estressada, pensar em quais que foram os gatilhos e essa questão de evitar essas situações ou até mesmo responder de forma mais consciente. Esse início de processo de tomada de consciência é um processo bem frustrante, né? Porque querendo ou não, antes você nem percebia, só comia o doce, ou só ia perceber depois de muito tempo. E à medida que você vai tomando consciência, você vai percebendo assim, olha, nossa, aconteceu várias vezes, não estou gostando disso. E é frustrante isso, só que faz parte do processo, né? Porque à medida que você vai tendo essa consciência ativa, em que você começa a olhar para as situações do seu dia e fazer essas relações, tipo, olha, isso aqui foi um gatilho para mim, não, isso aqui foi um impulso, não estava realmente com vontade. Quanto mais você faz esse exercício, maior vai ser a distância, menor, perdão, menor vai ser a distância entre a situação gatilho e a resposta. E com isso, né, a gente tem um espaço ali que a gente consegue tomar uma decisão, né, uma decisão diferente. Porque, por exemplo, se antes tinha uma situação gatilho e o comportamento lá de pegar o doce foi logo em seguida, se você consegue aumentar esse espaço, né? Por exemplo, tive a consciência, beleza. Passou um tempinho, já teve esse insight. Quanto mais você exercitar, menor vai ser essa distância. E com isso você consegue tomar decisões mais ágeis, né? Só que é um processo. E uma coisa que é muito importante de trazer atenção, que às vezes a gente usa palavras tipo assim, eu tô estressada, eu tô ansiosa. Só que nem todo estresse é igual, nem toda ansiedade é igual. Os gatilhos podem ser diferentes. Então, por exemplo, a gente pode ter um gatilho, eu estou sobrecarregado com muitas tarefas, ou eu posso estressado porque eu briguei com alguém, ou eu posso estar insegura ou com medo de alguma situação. E para essas três tarefas, para esses três gatilhos, a gente está usando a mesma palavra, tipo assim, estou estressada, ou estou ansiosa, usando essas palavras que são muito abrangentes. Mas se a gente não tem consciência, é estresse em relação ao quê? Se a gente não tem clareza de como que foi esse gatilho, tudo vai ficar parecendo estresse. E aí vai ficar faltando informação de como que você poderia agir de forma diferente. Porque, por exemplo, se o gatilho é excesso de tarefas, a atitude que pode ser tomada em relação a isso é delegar para outras pessoas. Agora, num conflito, delegar a tarefa não necessariamente vai ser uma solução viável. Num contexto de insegurança ou de medo, a abordagem também vai ser diferente em relação ao excesso de tarefa, ao um conflito com uma pessoa. Pode parecer uma coisa simples, uma coisa boba, mas se a gente não tem essa clareza, vai ter situação que a gente está falando assim, nossa, tô estressado, tô ansiosa, e mesmo assim não consegue fazer alguma coisa em relação a isso, ainda fica com essa vontade de doce, vai ficar pensando assim, olha, tem situação que eu consigo lidar e tem outras que eu não consigo. E isso pode ser um sinal justamente disso, de ter gatilhos pouco claros, porque aí vai ficar faltando informação de que coisas diferentes você pode fazer. E outra coisa que acontece também que bloqueia um pouco nesse processo, assim, olha, de saber que informação está faltando, às vezes pode acontecer da pessoa pensar assim, olha, eu não deveria estar sentindo isso, minha vida está toda favorável, tem tanta coisa boa, eu não devia estar sentindo isso. Essa questão pode bloquear no sentido assim de investigar, olha, o que está por trás disso? E nessa questão assim, olha, de ficar sentindo travado, de algumas situações conseguir liderar e outras não, nesse contexto assim é interessante buscar ajuda de profissionais de saúde mental, porque justamente eles vão ter ferramentas tanto para conduzir nesse sentido assim, olha, de investigar, olha, o que está por trás disso, como que a gente pode fazer de forma diferente, e também conduzir ao longo desse processo, né, para a pessoa se sentir mais segura e ter novas ferramentas para isso.
no contexto de TPM, que aí eu quis trazer um exemplo, principalmente para as mulheres, porque no TPM todo mês, e tem mês que parece que está mais difícil do que o outro, e quando a gente pensa assim, olha, eu quero ter o doce na minha vida, por exemplo, não significa que eu vou eliminar eles. E pensando assim, olha, todo mês vai ter ali uma parte dele que vai ter, pode ter uma flutuação hormonal muito grande e aumentar essa vontade de doce, a gente pode pensar em algumas estratégias para esse contexto. E relembrando, né, que a vontade de doce é algo normal, mas nem todo doce, às vezes, vai entrar nesse contexto de planejamento. Então, vai ter doces que você faz muita questão de ter e ter outros que não. E ter clareza disso, por exemplo, uma marca X, se aparecer para mim, não é uma marca que eu gosto tanto. Então, se aparecer para você, não vai aceitar só porque está ali disponível. Então, criar critérios que favoreçam, né? Olha, essa marca aqui eu gosto muito, então eu faço questão de ter, beleza, a gente vai trabalhar a partir disso, né? Considerando o padrão como um todo e também a questão de exames e tudo mais. E também uma outra estratégia interessante é de ter dias e horários específicos para esses doces. Então, se for para ter em algum momento do dia, você prefere, por exemplo, depois do almoço ou prefere mais para o final do dia? E aí pensar em como combinar esse doce com outros alimentos, por exemplo, na sua alimentação. E nesse momento em que vai consumir o doce, é muito importante de estar ali realmente sentindo aquele sabor, né? De pensar, não vai, tipo, enfiar tudo de uma vez na boca e mastigar com aquele bocão, até porque você não vai sentir, não vai apreciar de forma completa, né, daquela experiência. Então, sente o cheiro do doce, vai fazendo mordidas pequenas, vai saboreando, deixa derreter na língua, né, dependendo da textura, para aproveitar ao máximo desse momento ali, dessa experiência. E pensando, né, será que o doce fit é uma opção melhor? Porque a gente vai pensar assim, às vezes tem menos caloria, menos açúcar, e isso pode ajudar, né, para manter os resultados. Mas será que vale a pena? E aí, a gente tem no mercado, né, ainda mais que teve esse boom, assim, principalmente suplementos e tal, a gente tem muitas marcas, né, que fazem doce fit, ou até mesmo agora tem várias confeitarias que têm essa opção. Mas quando que vale a pena? E aí é até interessante, né, de saber de vocês, vocês já experimentaram doce fit? Tem alguma marca que vocês gostam mais? Ou já testaram alguma receita? Que é receita que vocês aprovarem, me manda, porque eu gosto sempre de saber, assim, né, novidades e ficar por dentro também, até mesmo para poder passar para frente, num contexto que seja aplicável. E aí, né, quando a gente pensa, quando que vale a pena? Quando a gente está numa margem pequena, assim, de déficit, que a pessoa, olha, às vezes não está conseguindo fazer tanta atividade física na semana, e a vontade de doce, assim, não é muito específica, às vezes o doce fit pode ser uma opção interessante, né? Porque aí a pessoa não precisa, eh, ela pode ter o doce ali com menos açúcar e menos calorias num contexto ali que favorece para ela. Pode ser prático, né, no dia a dia, porque ainda mais que já tem muitas opções de marcas no supermercado e tudo mais, pode ser uma opção para ali no dia a dia. Agora, se você tem uma vontade muito específica, por exemplo, não, brigadeirão é o que eu gosto de fazer, não me manda receita fit, que não fica igual, não gosto quando coloca adoçante, ou, aquela marca ali eu acho muito ruim, se for para comer aquilo ali, prefiro não comer. Então, se você se identifica nesse contexto, vai para o doce tradicional, né? Porque às vezes ficar comendo várias porções de fit ali não vai trazer aquela experiência que você está buscando. E ficar comendo várias vezes, né, vai resultar em mais calorias do que se comer a porção original. Então, eu tô num contexto que eu tô com pouco espaço para poder fazer déficit calórico, então, eu tô me exercitando muito pouco, minha alimentação do dia a dia já está muito próxima ali daquela margem, o doce fit é uma opção interessante. Agora, se eu tô no contexto, tô me exercitando mais, tem um doce que eu faço muita questão de comer, aí sim vale a pena ir para um doce tradicional. E depois, olha, ter estratégias de ajuste calórico ao longo da semana. E
explorando, né? A gente tem muitas estratégias que podem ser feitas no contexto da alimentação, a gente não precisa ficar preso exatamente ao Doce Fit. O Doce Fit é apenas uma dessas ferramentas na, igual o que eu tinha comentado anteriormente, na caixa de ferramentas. Então, é uma das ferramentas, não necessariamente precisa ser a única. Então, por isso que eu gosto de trazer essas questões, que é para justamente a gente não ficar preso com o que a gente vê, às vezes, nas redes sociais, vê no YouTube e tudo mais, porque isso pode deixar a nossa mente muito fechada, enquanto a gente pode fazer assim, não, não é essa a única alternativa, a gente tem diferentes possibilidades. E ter consciência dessas possibilidades ajuda a ter uma relação com a comida muito mais leve. E aí, quando a gente pensa, né, o que seria uma experiência ideal, né, com o doce? Porque já a gente está conversando sobre, olha, ter vontade de doce é normal, e num contexto de emagrecimento, a gente pode planejar isso de forma consciente, ter momentos específicos. E aí, quando a gente vai realmente consumir o doce, como que a gente faz para tornar isso mais consciente de uma forma prazerosa? E para isso, é interessante a gente pensar. Quais são as nossas memórias da infância, por exemplo, que estão associadas com doce? Ou quando você pensa assim, nossa, eu gostava muito de comer na infância, uma cocada na festa junina, ou não necessariamente precisa ser em datas comemorativas, tipo Páscoa ou festa junina, mas assim, quais memórias te trazem boas recordações? Porque essas memórias, elas estão muito associadas ao que a gente associa com prazer, mas também, tem uma marca X que eu comia muito na infância, eu achava horrível, não quero nunca mais comer. A gente tem tanto esse aspecto puxado para o negativo, como também para o positivo. E quando a gente traz para os dias de hoje, a gente tem as memórias, a gente tem aquela questão assim, nossa, na infância eu adorava comer tal coisa. E quando a gente pensa, olha, hoje eu quero construir uma relação com a comida bacana e tudo mais, qual que é o contexto que você está vivendo hoje, né? Pensando se você está buscando emagrecimento, se você está buscando manutenção de peso, ou até mesmo assim, as marcas que você tem disponível, o que que você tem acesso, né, no supermercado, por exemplo. Essa experiência que você tinha lá atrás, que você quer repetir, ela é possível nos dias de hoje? E pensando, né, nesse contexto, igual eu falei, da meta que você tem, tanto meta de saúde quanto também meta estética, é possível alinhar essas duas coisas? Eu consigo conciliar isso? E um raciocínio que é muito importante da gente fazer também é de pensar assim, olha, nesse contexto em que eu quero comer o doce, mas eu não tenho, eu fico incomodado com isso? Vamos supor que eu tenho uma memória da infância, mas não necessariamente eu consigo fazer da mesma forma, mas eu consigo fazer uma versão adaptada, né? Eu sinto que eu ainda estou, tipo, ganhando, tendo algum benefício, sentindo prazer com essa experiência, ou tem alguma coisa que está me incomodando? Porque esse tipo de raciocínio, de pensar assim, olha, eu estou satisfeita com a escolha que eu fiz, com essa combinação, pode não ser igual a que eu fazia na infância, mas o que eu consigo hoje, eu estou ok. Ou não, eu não consigo repetir a experiência boa da infância e eu me sinto incomodada. Esse tipo de raciocínio, isso vai dizer muito sobre o que que é importante para você. No sentido assim, olha, o que que você realmente valoriza, tanto nas pequenas coisas, que às vezes a gente chama de frescura, mas quando a gente está avaliando, por exemplo, é como se tivesse a voz da criança falando dessas memórias e tal, e o adulto racional, tipo, tomando a decisão. Só que tem hora que, principalmente nesse contexto, assim, de gatilhos, né, tanto emocionais quanto do ambiente, vai ser a voz da criança que vai falar mais alto, em vez da relação da voz do adulto. Principalmente no contexto de estresse, naquele contexto que eu mostrei anteriormente de vulnerabilidade. Porque aí, no contexto de vulnerabilidade, é a voz da criança que está falando mais alto. E por isso que é a importância de ter essa clareza, assim, olha, essa experiência que eu consigo fazer hoje, eu estou satisfeita com isso, porque isso significa que tanto o lado da criança quanto o lado da adulta estão, tipo assim, ok. Agora, se tem uma diferença entre a voz da criança e a voz do adulto, vai ter um conflito ali. E vai ter momentos em que, se as coisas estão ok e tudo mais, a voz do adulto pode até prevalecer. Mas nos momentos de alto estresse, ou que tem essa questão de vulnerabilidade,
tanto por questões emocionais quanto também do ambiente, a voz da criança prevalece. Fazendo uma analogia, mas é importante esse tipo de raciocínio para a gente pensar assim, olha, que tipo de alimentação que eu quero ter, que eu quero construir, e que eu me sinto em paz com isso, porque a relação leve com a comida vem desse raciocínio de pensar, olha, eu tenho os meus objetivos, tenho esse contexto aqui, e eu estou fazendo o meu melhor para conciliar as duas coisas. Então, ir desenvolvendo aos poucos esse raciocínio que eu estou fazendo aqui vai ajudar muito nessa construção dessa relação leve com a comida. Na mídia, sendo muito falado sobre os análogos de GLP-1, né, conhecidos principalmente como canetas emagrecedoras, né, que aí alguns exemplos são o Ozempic, o Mounjaro, que são medicamentos que atuam nessa questão de regulação do apetite. E não sei se vocês já ouviram falar do termo de food noise, que são essa questão assim, ficar pensando o tempo todo em comer e uma dificuldade de parar de pensar naquilo. Esse termo é um termo popular, principalmente nos Estados Unidos, e tem sido investigado, né, dessa questão assim, de ficar pensando o tempo inteiro na comida, ou ter essa dificuldade de parar de pensar naquilo. Tem se investigado, principalmente nas pessoas que usam as canetas, porque quando tem essa questão da regulação do apetite, é também observado uma redução da intensidade desses desejos. E aí, quando a gente começa a investigar, né, é um mecanismo que ainda está sendo estudado, mas que uma proposta de atuação é que justamente, como eu tinha falado anteriormente, o nosso cérebro faz essa associação do doce com o centro de prazer, de recompensa, e por o medicamento ter uma ação, né, no sistema nervoso central em pequenas partes, né, isso pode ser com que diminua a urgência e essa questão dos impulsos por doces. Então, tem sido investigado isso, mas já é uma coisa sendo observada nos pacientes em uso dessas canetas, que tem uma redução da intensidade desses desejos. E é uma coisa muito interessante de observar, até mesmo nas pacientes que eu acompanho que estão fazendo uso dessas canetas, é que parece assim, como se tivesse saído uma névoa na cabeça, né? E com isso a pessoa consegue tomar decisões de uma forma assim, como se fosse assim, um espaço mental para ter um espaço para tomar consciência, né? Igual eu falei, olha, eu mostrei naquela imagem anteriormente que o processo de tomada de consciência é um dos passos iniciais. E quanto mais você consegue fazer isso de forma ativa e fazer isso de forma consistente, mais você consegue reconhecer essa questão dos impulsos e assim pensar assim, olha, o que eu consigo para diminuir no contexto de exposição a esses impulsos, como também depois que fui me exposta a um gatilho e tudo mais, como que eu posso agir de forma diferente? Então, ter esse espaço mental, né, para poder conseguir pensar, não só identificar, mas também como agir, isso tudo é uma coisa, assim, importante de desenvolver, porque não é só, por exemplo, igual a pessoa está usando a caneta, não é só, tipo, fazer o ajuste dos nutrientes, das calorias, é também trabalhar essa questão da relação com a comida. Por mais que ainda esteja sendo estudado o uso contínuo dessas canetas, principalmente na realidade aqui do Brasil, a gente faz um uso temporário. E se é um uso temporário, né, à medida que a pessoa para de tomar o medicamento, é como se fosse o volume desse barulho mental, vamos dizer assim, esse volume aumenta. E se a pessoa não foi trabalhando ao longo desse período de uso das canetas, se não foi trabalhando essa questão da relação com a comida, fica muito difícil de lidar, né, com esse barulho mental, né, que vai aumentando à medida que o efeito do medicamento vai sumindo. E não só para a pessoa que está em uso desse medicamento, mas também para as pessoas que não fazem uso desse medicamento, porque isso tudo, né, a forma de relacionar com a comida, né, se tem essa questão de preocupação excessiva com o que comer, ficar ruminando aquilo, isso é um sinal de que existem competências e habilidades que precisam ser trabalhadas ali. A gente até já começou a falar sobre isso, né, do planejamento consciente, para poder encaixar o doce ali na rotina. Para poder fazer isso, é importante a gente pensar nos objetivos de saúde e objetivos estéticos. E pensar assim, olha, o que que eu consigo fazer hoje? E essa questão da relação com os doces, igual eu falei das memórias de infância e também do que você tem de acesso, né, no supermercado ou até mesmo tanto de gasto.
as inseguranças. Essa questão de relação com os doces é muito importante de ser refletido para pensar assim, olha, quais que são os padrões que precisam ali de algum ajuste? Porque essas pequenas mudanças conscientes, elas vão fazer uma diferença enorme na jornada. E você não precisa fazer isso sozinho, né? É importante contar ali com um apoio profissional justamente para alinhar com as suas necessidades nutricionais com os seus objetivos. Porque com essa orientação fica muito mais fácil de desenvolver uma relação mais saudável com a comida, né? Incluindo os doces, de uma forma gradual e sustentável. No meu programa de acompanhamento, eu faço isso com um passo a passo, né? Então, primeiro, na primeira fase, é justamente para a gente ter clareza, tanto dos seus objetivos de saúde, quais são as suas metas, né? Tanto no contexto de saúde, mas também estéticos, para a gente saber, assim, olha, qual que é o ponto de partida e para onde você quer chegar. Porque aí, esse percurso, a gente vai caminhando aos poucos. Porque à medida que a gente tem clareza, principalmente das coisas que você gosta de comer e não gosta, a gente começa a pensar assim, olha, no que é viável de fazer, considerando o seu objetivo. E aí pensar assim, olha, como que a gente vai estruturar isso na sua rotina? Para pensar em como encaixar isso de uma forma que seja sustentável para você. A partir dessa organização, a gente vai pensar em como estruturar para você ter critérios bem definidos. Olha, isso aqui na minha rotina não vai entrar, isso aqui vai entrar para você tomar uma decisão muito mais informada e estratégica de acordo com o seu objetivo. Porque aí você não vai ficar mais assim, olha, pô, será que eu posso ou não posso comer? A Nutri vai me matar se eu comer isso aqui? Não é isso, você vai ter todo um embasamento para poder pensar assim, olha, o que que é importante de eu saber de um alimento para eu considerar na minha escolha, né, num contexto de uma festa ou numa viagem, porque isso tudo vai permitir autonomia, né? Para você conseguir agir e executar com independência, para você, tipo, ter segurança nas suas escolhas alimentares. E não é que, tipo assim, você vai sair jogado, vai conseguir lidar com tudo que sai pela frente. Lógico que eu também trago citações assim, olha, tem alguns contextos que você vai precisar buscar de ajuda de novo. Então, por exemplo, principalmente para as mulheres, né? Se uma mulher, antes que era solteira, começou a namorar, daqui a um tempo, tô pensando em engravidar, o contexto em que você não está grávida, para um contexto grávido, né, de preparação para uma gravidez, é um contexto fisiológico muito diferente, que precisa de uma reavaliação. E com isso, uma nova organização, né, e tudo mais. Ou até mesmo um contexto de comecei a apresentar os primeiros sintomas de menopausa, ou realmente entrou num processo de menopausa. Isso tudo, né, são contextos fisiológicos diferentes. E não precisa também ter uma grande mudança fisiológica para demandar um outro tipo de organização e de estrutura. Eu, por exemplo, que estou no contexto assim de corrida, se eu quisesse me preparar para uma corrida maior, tipo assim, de 21 ou até mesmo uma maratona, seria toda uma preparação e estrutura diferente. Ter consciência desse conhecimento é importante até mesmo para você pensar assim, olha, o que que eu consigo fazer sozinho e o que que eu preciso pedir ajuda. Então, aos poucos, a gente vai construindo uma relação com a comida que é leve, que aí você fica pensando assim, olha, eu consigo olhar num rótulo de um alimento e saber assim, olha, não, esse aqui é bacana de eu colocar na minha rotina. Ou não, esse rótulo aqui não tá bacana, não vou colocar. Ou até mesmo, se eu quero muito comer aquilo ali, mas eu sei que o rótulo não é muito bom, tipo assim, olha, se eu tenho uma alimentação bacana e tá ali, colocar ele uma vez ou outra, tá ok, o mundo não vai acabar por conta disso. E ter essa clareza é um processo assim que a gente vai construindo degrau por degrau. E não precisa fazer isso sozinho. Então, para recapitular, né, as coisas que eu fui conversando aqui ao longo dessa jornada. Então, falamos sobre por que que existe essa vontade doce e quando que essa vontade pode ser um problema. A questão da diferença entre o impulso e vontade, assim como opções de como lidar com esses impulsos e como as canetas atuam neles. E também, né, formas de como encaixar esses doces na rotina. Então, pensar que a vontade de doce é algo natural e gerenciável, e essa questão de diferenciar a vontade de impulso é muito importante para entender, né, como que a gente vai agir. E as estratégias, né, vão ajudar a manter o equilíbrio. Então, a gente tem diferentes
é, cartas na manga, a gente tem diferentes ferramentas na nossa caixa de ferramentas. E que emagrecer com doces é possível com consciência. Então, quero agradecer mais uma vez a presença de vocês aqui e ter esse espaço aqui para poder conversar sobre vontade de doce. É um tema assim que eu adoro conversar e estou aqui à disposição, né? Eu deixo o meu contato ali, se quiser mandar uma mensagem no Instagram, podem ficar à vontade, também tem o e-mail. Então, muito obrigada por terem ficado até aqui e para quem ficou também na gravação, muito obrigada.